Estou aqui procurando meus arquivos. Tá, enquanto isso, eu vou apresentando Simone Lucena, minha querida amiga, parceira, né, de muitas histórias e aventuras, que é professora da Federal de Sergipe, né, uma baiana querida, que também está assim, se aproximando, como nós aqui no Grupar, dos estudos sobre inteligência artificial, né, o que isso pode trazer para nós, quais são as questões que isso suscita. Então, vamos conversar sobre essas questões que também estão nos instigando, né, nos desafiando cada vez mais. Hoje o Grupar está um pouquinho menor, né, porque algumas pessoas não puderam comparecer, mas está sendo gravado e depois a gente divulga, ela divulga para o grupo dela também, e aí a gente vai fazendo as nossas costuras. Simone, obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez, né? E eu tenho certeza que a gente vai poder papear bastante e aprender muito juntas. Bom, eu vou compartilhar aqui uma tela, mas eu queria colocar. Está em PDF no modo apresentação, não sei se eu vou conseguir. Sabe, Tá, alguém sabe como é que eu coloco? Tá no modo apresentação ou tá dando para ver? tá dando para ver. Qualquer coisa vocês clicam aí. Bom, eu passei para a Adriana o link desse livro que foi organizado pela Edmeia, pela Cristiane Porto, a Edmeia Santos, a Cristiane Porto e o João Bittentuí, acho que ele lá da UEMA, É, da UFMA, a UEMA é a Sânia. E acho que foi assim um dos capítulos, os primeiros capítulos que a gente escreveu, uma das primeiras autorias nossas, para começar a falar de IA. E aí eu coloquei exatamente ele, embora eu não sei se vocês conseguiram ler, mas o livro eu recomendo outros capítulos também, tem textos muito interessantes. Essa coleção, ele tem o volume 1 e o volume 2, esse aí é o volume 1 e o volume 2. Vocês têm texto também do Grupar nessa coleção, Dri? eu tô com um capítulo no volume 1. Então vocês já conhecem a coleção, ótimo. Então, tem o volume 1 e o volume 2. Nesse volume 2 eram mais as experiências. E o que acontece, eu quero contar assim, iniciar trazendo um pouco o contexto desse artigo, que foi a tese de doutorado do meu orientando na época, hoje já doutor, que é o Gilson Pereira Júnior, que é o autor comigo nesse artigo. O Gilson, ele entrou no doutorado ali segundo semestre de 2019, e aí ele é professor do Instituto Federal de Sergipe, e a gente já pensava em trabalhar pensamento computacional com uma turma dele do ensino médio integrado, que era onde ele lecionava disciplinas na área da computação, ele é professor de computação, né, no IFES. E aí veio a pandemia em 2020, e com a pandemia a gente teve que repensar todo o campo da pesquisa, levamos aí quase 2020 pensando em como refazer, porque ele estava todo pronto para um esquema que não ia dar mais certo, né? Porque era presencial, inclusive com trabalhos em escola, enfim, que não tinha naquele momento como a gente realizar. E aí a gente passou a pensar nas aulas online, né, na educação online, com o pensamento computacional. E veio daí a ideia dos agentes inteligentes e todo o cenário que ele conta da aula online no capítulo é justamente porque no período da pandemia as aulas elas eram dessa forma. Eu vou colocar, inclusive, aqui no chat para vocês o link da tese dele, que é Pensamento Computacional com Educação Online no Ensino Médio Integrado, porque na tese ele conta toda a experiência dele com o pensamento computacional e com o desenvolvimento dos agentes inteligentes, para além do que está no artigo, porque sabe que artigo a gente tem que resumir para caber
no número de páginas que é possível publicar. Então, quando eu fui reler o artigo, depois falei assim, nossa, tem coisas aqui que a gente tinha que ter aprofundado, falado um pouco mais, mas enfim, não dava mais, aí por isso eu quis começar a conversar com vocês, trazendo esse contexto, né, do Gilson, que ele sim que é da computação, eu fui a orientadora dele, e que nesse período a gente foi criando um dispositivo de pesquisa com a educação online e pensamento computacional. Isso já 2021, porque todo 2020 a gente ainda estava refazendo o projeto de pesquisa e tentando criar mesmo um dispositivo que fosse possível ele trabalhar. Então, em 2021, nas aulas de 2021, que ele começa a desenvolver as disciplinas da educação online e a programar com os alunos, porque a disciplina dele era trabalhar programação. Lembrando que 2021 a gente ainda não tinha a popularização da inteligência artificial, porque ainda não tinha surgido o chat GPT na forma que a gente já conhece hoje. Então, naquele momento, a gente ainda não estava com o chat GPT em moda e nem a inteligência artificial tão disparada e popularizada como a gente tem hoje. Mas por ele ser da computação, os agentes inteligentes, que é como na computação é chamado a inteligência artificial, hoje até eles têm mais chamado de inteligência artificial, até pela popularização do nome, mas em 2021 eles ainda eram tratados como um agente inteligente. E aí eu quis trazer aqui para você o que é esse contexto dos agentes inteligentes, uma definição que a gente traz no texto, e é com base nesse livro do Russell e do Northern, que é a inteligência artificial, uma abordagem contemporânea, acho que é esse o nome, uma abordagem. Nas referências do artigo tem exatamente o nome desse livro, né, dessa produção dos autores, que define o agente como uma entidade capaz de perceber seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores. E aí, pensar agente inteligente não é só pensar a inteligência artificial, porque a gente já usa esses agentes inteligentes há muito tempo. Um exemplo que o Russell traz nesse livro é sobre um aspirador de pó, aquele robozinho do aspirador de pó, sabe? Que anda Bom, eu não tenho mais aquilo porque eu tenho um cachorro e aquele aspiradorzinho não funciona. Não deu certo porque o meu cachorro acha que é um brinquedo no meio da casa e aí não deu certo. Hoje eu tenho um Beagle e ele não tem a menor condição. Mas o que é aquele aspiradorzinho? É um agente inteligente com sensores, ele vai circulando o ambiente e ele tem um sensor, né, com um programa que diz assim, tem obstáculo, né, o pó. Está sujo, então ele identifica que aquilo ali está sujo, ele vai aspirar. Então ele vai passando por todo o chão e aonde ele encontra aquilo que o sensor dele identifica como sujeira ou um pó dentro do que está configurado no programa dele, né, no algoritmo dele, ele aspira porque aquilo é um pó. Então, esse é um exemplo. E eu não sei dar exemplos muito elaborados, porque eu não sou da computação, eu sou da educação, mas estudando é um pouco essa referência, e o Russell é o que me fez entender o princípio do que era essa inteligência, o que hoje chama de inteligência, que eles chamam lá dos agentes inteligentes, que são sensores, e aí é importante a gente dizer porque eles são programáveis. Então, todo algoritmo, toda inteligência, ela é programável. Então, ele vai falar da modelagem, né, para fazer esses agentes, né, seja na criação de robôs ou de programação, os agentes são modelados para a resolução de problemas. No caso do robô, para aspirar o chão. E aí eles têm também uma função que aí, embora eu não vá aqui, deixa eu tentar diminuir um pouquinho para aparecer o slide todo,
Embora eu não vá aqui destrinchar e falar nisso, mas essa função ela é importante para a gente entender, inclusive esse desenho, que é a árvore de decisões, que o Gilson fez com os alunos durante a aula. Essa figura 1 ela está lá no texto, que é o princípio da programação. Ah, a função e programa agente, ela é uma descrição matemática que precisa ser escrita em uma linguagem de programação, seja Java, Python, qualquer outra que esteja sendo utilizando. E uma função é você ter F, que é a função, né? P e A, onde P é toda a percepção que o agente vai encontrar, e A é um conjunto de ações. No caso do nosso artigo, o conjunto de percepções assim criados foi para identificar os animais. E o conjunto de ações que ele dava era para identificar se aqueles animais, identificar o que era mamífero, o que era aquático, o que tinha escama. Então, na escrita do programa, a gente tem se o animal ele é mamífero, você tem a opção A, opção B. Se não é mamífero, você vai ter uma outra opção e aí você vai por outro caminho, como se estivesse programando. Então, foi a partir dessa espécie de jogo, de brincadeira com os alunos, que a gente começou a explicar para os alunos o que era programar e eles entenderem por que nada era por acaso, por que o nosso celular, quando a gente está aqui falando de inteligência artificial, e ele está nos ouvindo, e daqui a pouco vai aparecer para a gente ainda mais mensagens sobre inteligência, sobre agente inteligente, que não é nada por acaso. Então, para começar a explicar programação, a gente começou por esse caminho, né? De jogar, de fazer primeiro essa descrição da programação de forma desplugada, tá? A gente não estava usando programa inicialmente, mas sim apenas esquemas, como o próprio pensamento computacional nos indica, né, que você começa na abstração, para depois você ir para a construção do algoritmo, que é você dizer o passo a passo, é criar o próprio programa. Então, a gente precisa explicar isso, e a gente pode fazer isso tanto usando tecnologias digitais, né, que a gente chama das plugadas, como com as tecnologias desplugadas. E foi pegando um pouco isso, que em 2022, eu não sei se vocês já discutiram aqui no grupo, Dri, a BNCC da computação. Não? Então, eu separei aqui no meu slide uma outra coisa que eu vou adiantar. Ah, não, tá aqui. Então, tá aqui. Eu ia para o final, eu vou voltar. Então, o que é a BNCC da computação? Bom, a Sociedade Brasileira da Computação já tem um GT que discute educação básica há algum tempo, acho que desde 2019, e é um tempo que esse grupo, que é um grupo muito forte, e eles não estão sozinhos, não são só pesquisadores de computação, eles têm algumas fundações que os amparam, inclusive eles falam isso em algumas lives e trazem essas pessoas também. Então, a Sociedade Brasileira de Computação e alguns pesquisadores a ela ligados, inclusive professores de Instituto Federal, de universidades federais, principalmente começa isso com o pessoal do Informática na Educação da Federal do Rio Grande do Sul, eles começam a identificar que a educação ela precisava discutir computação. Veja que eles não falam no documento em tecnologia, eles não querem trabalhar disciplinas ou aulas de tecnologia, mas sim computação enquanto campo da ciência. E para discutir computação como campo da ciência, eles vão dividir, né, vão separar esse ensino da computação em três grandes eixos. O pensamento computacional, que tem a fundamentação, né, a análise, a abstração,
e a assimilação. Depois eles vão também ter um outro eixo, que é o mundo digital, onde eles trabalham mais com as tecnologias, e o terceiro eixo, que é o eixo da cultura digital. Eu não coloquei o link aqui, mas se vocês colocarem no Google BNCC da computação, vocês vão encontrar um caderno onde tem, assim como a BNCC da educação básica, ele está organizado com as habilidades e competências, e essa BNCC da computação, ela abrange toda a educação básica, desde a educação infantil. Quando eu falo de tecnologias e de inteligência artificial, hoje eu acho que ler esse documento para nós é extremamente importante. Por quê? Porque eu acho que há um vácuo aí nesse documento, que é não ter sido discutido ou não ter uma presença forte da educação, de educadores. Eu falo principalmente, eu digo, olha, se eles tivessem procurado ao menos a ANPED, o GT16, a gente tinha conversado melhor. Mas eu também não sei se esse era o interesse deles, porque assistindo algumas lives que eu acompanhei deles com o lançamento disso, eles defendem que o professor da educação básica, ele pode conversar com o professor de informática ou de computação, mas que a atuação tem que ser do professor de computação. Então, eles defendem muito esse campo. Eu acho que o documento ele tem algumas coisas bacanas, mas que ele deixa outras a desejar. E, principalmente, para mim, é a falta de diálogo com o professor da educação básica, com os educadores. Tá? Veio assim um documento pronto dizendo, olha, isso aqui vocês vão aplicar desse jeito. E aí, tudo que vem com essa certa imposição de uma outra área, na escola é mais difícil de funcionar. Se nós, da educação, levando algo, a própria BNCC da educação, ela já tem algumas... Eu não gosto da palavra resistência, mas o professor já não utiliza tanto ou não aplica tanto. Quando você tem de uma outra área que é da computação, para eles é mais difícil ainda. Eloy, pode falar, vamos conversando aqui, dialogando, porque tem coisas que eu estou trazendo aqui para problematizar. Eu também quero falar depois. Professora, só para a senhora discutir um pouco mais. A gente viu um texto da professora Vicari, né, justamente sustentando essa questão dessa BNCC, inclusive com bastante afinco. De fato, na informática, na educação, é um programa que é fortíssimo no Sul, nota máxima na CAPES, e também eles trazem, né, vários textos que enchem os nossos olhos em relação tanto à questão dos usos, quanto à questão desse ato complementar, né, da robótica, da computação dentro da sala de aula. Mas, de fato, um dos espaços que a gente tem que discutir, por exemplo, é que, eu não sei a professora Bianca, mas eu, no espaço que eu atuo, como professor da educação básica, eu não tenho uma sala de informática, eu não tenho um suporte de técnico e não tenho nem concursado em informática, mesmo eu sabendo que existe o licenciado em computação, mas não existe esse cargo assim previsto nem na prefeitura onde eu trabalho, nem, por exemplo, como é que esses professores que estão sendo formados em computação, em licenciatura em computação, vão atuar diante do mercado que não os utiliza, nem sei a expressão que é utilizada, mas é que, de fato, assim, o documento está paralelo à BNCC, essa incorporação aí fomentada justamente pelo o que eles trazem de pensamento computacional e fluxograma, já na BNCC, mas, de fato, é uma renda que a gente não tem nem como costurar, porque o professor da educação básica, especialmente o de matemática, é que às vezes é sobrecarregado em relação para trabalhar com tudo isso. Tanto física, quanto matemática, quanto pensamento computacional e às vezes robótica. E aí, dependendo da gestão, por exemplo, querem ser inovadores, colocando sobrecarga nos professores de matemática para trabalhar isso. Então, às vezes, nem o próprio professor de linguagens, de arte ou de matemática mesmo, de música, é contemplado nesses trabalhos assim mirabolantes. Então,
acaba que, de fato, sem conversar com o professor da base, não pega isso, porque a gente não tem nem suporte, nem espaço físico, de fato, para implementar esse projeto, às vezes, em sala de aula mesmo. Eu ia falar não exatamente isso que o Eloy trouxe, mas assim, eu acho mais por esse viés da falta, né, de articulação entre as áreas, né, que as pessoas elas parecem que elas têm uma necessidade muito grande de quase como fazer cachorro faz xixi no poste para demarcar o território, né? Então, é uma necessidade tão grande de demarcação do território, né, que esquece que há uma importância enorme nesse diálogo, nessa integração. Eu lembro que eu não sou da área, obviamente, eu sou pedagoga, assim como a Simone, mas eu comecei a trabalhar com a computaria, né, com a área da tecnologia, estudando a linguagem Logo, lá do Papert, né? E eu estudei e cheguei até a programação, a área do logo programação, que eles chamavam de logolistas, né? Que é uma programação bem avançada, né? Não sei mais nada, mas assim, eu cheguei até lá, né? E assim, hoje eu acho extremamente importante, mais do que aplicar, a gente fala muito dos usos da aplicação, né? Eu acho assim, é fundamental, por exemplo, você pegar uma criança, um adolescente, né, um jovem, ou mesmo um jovem adulto, né, e explicar o que é essa programação para ele, para que ele entenda como que é que a IA se comporta, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu vejo o tempo todo eu discutindo aqui com meu filho que tem 14 anos, porque eles, se antes só com a internet eles já faziam isso, tá na internet é verdade, com a IA, hoje, eles vão além, eles acham que a IA responde tudo e o que está na IA é indiscutível, né? Então, entender o que é essa programação significa compreender que tem limitações também, que tem uma ideologia por trás, que você tem todo um cenário que pode sim te favorecer, mas que pode desfavorecer. Então, assim, eu acho que estudar o que é uma programação e como a IA ela é organizada, né, facilita, inclusive, você, todos nós, mesmo um adulto, compreender o quanto que nós podemos ser manipulados ou não, mais ou menos, para onde vai, né, o que está por trás. Hoje, por exemplo, é o dia, ontem, né, foi o dia de não usar a rede social, né, foi o boicote, né? Ou seja, o que isso quer dizer? O porquê que isso, né? Por que a gente está fazendo isso? E as pessoas elas ainda estão muito preocupadas na aplicação, né? No como usar. Vamos usar, como usar, né? O como usar é simplesmente não refletir, né? Você reproduzir algo que está dado para você. E dado por quem? Né? Para atender a quem? Então, eu acho que essa base da computação ela é muito importante, mas ela seria muito mais interessante se a gente pudesse dialogar com os nossos pares, né, da área da ciência da computação, para que eles nos ajudassem também, né, porque é uma outra linguagem, né, e entender outras linguagens é muito importante para todos nós. Eu lembro que quando eu trabalhava com a linguagem Logo, e eu queria explicar o que era linguagem, que é uma programação, eu levava um boneco que eu tinha feito lá, meio de sucata, e eu falava que era um ET, né? E punha assim, na sala, falava assim, olha só, esse é um ET, ele acabou de chegar de outro planeta, ele não sabe nada da nossa língua. Só que a gente tem que ensinar ele, né? E ele não sabe nada. Eu quero que vocês ensinem ele a passar batom. Nossa, era uma loucura, eu fazia isso com adulto. Porque assim, como que você ensina alguém que não é do seu planeta, que não sabe falar a sua língua? Primeiro, você tem que ensinar o que é batom, para que serve batom. Ele tem boca, ele não tem boca, né? O que é girar o batom? Porque eles iam direto, falar assim, pega o batom, gira o batom, passa o batom. Mas tem coisas que antecedem, tem conhecimentos que antecedem, né? E a gente ficava horas ensinando o ET a passar batom, ensinar o ET a amarrar sapato, por exemplo, a amarrar tênis. Então, são coisas que você, quando faz, desde dos pequenos, com criança, mesmo com adulto, fica divertido, mas a pessoa começa a entender,
a complexidade daquilo tudo, né? E o que isso pode demandar para quem não compreende, né? Então, eu acho bacana essa BNCC, mas eu acho que ela, só de ser uma BNCC desarticulada e imposta, eu já acho um problema, né? É um problema grande. Desculpa aí, Simone, a gente pegar... Não, desculpa não, é ótimo a colocação de vocês, porque é exatamente o que eu penso. Quando eu fui pegar o histórico desse documento, eu entendi que eles queriam que tivesse, o pessoal da Sociedade Brasileira de Computação já queria que isso tivesse saído junto com a BNCC. Só que isso não foi aprovado a tempo. Então, saiu a nossa BNCC e eles continuaram em discussão na sociedade. Era um grupo muito fechado. Se vocês forem olhar lá, é um grupo muito fechado. Eu não encontrei representante da educação lá. E que depois, quando eles conseguiram a aprovação, a BNCC já tinha saído. E por isso que ele sai como um complemento da BNCC. E com prazo para a gente começar implementar nas escolas, porque assim como a BNCC da educação básica, a gente já teve formação, continua tendo, e os professores ainda estão implementando na educação básica, a BNCC da computação também. Eu não sei se já chegou aí para vocês, mas aqui em Sergipe, eu já recebi demanda da Secretaria de Educação, solicitando da universidade e do meu departamento, né, de educação, e aí recai por nós, professores da educação, que são chamados professores da tecnologia, né, Adriana? Como eles nos identificam, caiu no nosso colo a pensar uma formação para essa BNCC da computação no estado de Sergipe. Sabe que o estado de Sergipe é o menor do país, mas a gente tem 75 municípios, e o estado quer fazer aquelas formações grandiosas. Falei, a gente vai ter que dialogar, porque nosso grupo é muito pequeno e não dá conta disso tudo. Então, a gente está aí pensando em fazer um encontro e começar a discutir essa BNCC da computação no próximo semestre, com a secretaria e com algum grupo de professores, né? Depois a gente vai aumentando o atendimento, para discutir a BNCC, cada um desses eixos. E esse exemplo que você trouxe do seu ET é muito bacana, porque quando você pega essa BNCC da computação e vai olhar o que eles trazem de exemplos até de atividades para a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental, são todos com tecnologias desplugadas. Mas eu acho até interessante algumas coisas, porque ensinando essa programação, né, de reconhecer padrão, de você ensinar como um robô andar, ou com jogo de tabuleiro. E a gente fez uma formação aqui no ano passado para o PIBID, para os alunos de pedagogia do PIBID que iam para as escolas. E a gente trabalhou o pensamento computacional usando histórias contadas num tabuleiro. Então, você tinha os personagens que ficavam dispostos num tabuleiro feito de cartolina, né, que a gente criava, e ele tinha que levar um personagem de um lugar para o outro. Então, digamos, da mãe que estava catando com a filha frutas no pomar até chegar em casa. Por que caminho ela ia da floresta até lá? Então, eles tinham que pensar num caminho mais curto, tinham que contar quantas vezes ela ia em frente, virava para a direita ou virava para a esquerda. Então, muitas vezes a gente começou contando a nossa história e usando o tabuleiro, e depois pedindo que eles contassem histórias, criassem as histórias, criassem os personagens e montassem o tabuleiro. Então, isso tudo é para ele começar a pensar nos pilares do próprio pensamento computacional. Entender, escrever um algoritmo, ou seja, é o contar a história depois. Às vezes a gente fazia brincadeira Por que as pessoas não voltam a usar o logo, né? A linguagem logo? Gente, o pensamento computacional, o logo ia ajudar muito em tudo, né? Porque eu acho que assim, acho que aqui ninguém, acho que só eu e Simone conhecemos a linguagem logo, né? Do Seymour Papert, não sei nem se Eloy acho consegue. Que sim. Conhece. Eloy fez aí uns trajetos diferentes, mas assim, eu acho que a linguagem logo nesse momento
se eu fosse da área da ciência da computação, eu trabalharia direto com o Lugo. Eu acho que essa ideia, até eu ouvi também numa das lives da SBC, a ideia deles trazerem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental a educação desplugada, é porque eles reconhecem que as escolas não têm laboratórios ou ambientes ou tecnologia para trabalhar, mas que a gente começasse a trabalhar o pensamento crítico, esse pensamento computacional, para entender o que é programação, escrever a história, escrever o passo a passo, é uma forma de você aprimorar que depois ele passe a escrever o algoritmo. Isso mais à frente. Então, era tratar esses passos. Então, em cada etapa, um desses eixos ia ser mais aprofundado, seja o pensamento computacional, o mundo digital ou a cultura digital. Como eu falei, a ideia da base a base da computação, ela não é ruim. Eu acho muito importante, mas acho difícil que ela seja bem encaminhada se a gente não tiver uma articulação maior com a educação, com os profissionais da educação. Porque, olha só, essa segunda imagem que eu coloquei aqui, a computação na educação básica, ele já vai dizendo o que é cada um desses eixos. Então, o pensamento computacional, ele precisa trabalhar com abstração, reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmo, programação, análise e automação. Isso com dosagens para cada nível que você está trabalhando. Então, para uma criança de educação infantil, ela ainda não vai entender a abstração. Então, você pode trabalhar com reconhecimento de padrões inicialmente. Depois você vai, quer dizer, não há uma hierarquia aí, tá? Nesses eixos. Você pode ir para o mundo digital ou para a cultura digital, talvez o mundo digital, porque no mundo digital vai trabalhar mais a representação dos dados, que criptografia, processamento, e aí você já vai falar um pouco sobre a composição dos hardwares e softwares, e também sobre redes. E a cultura digital, onde você já vai trabalhar letramento, cidadania, ética, tecnologia, sociedade e segurança digital. Eu acho que esses eixos, de certa forma, eles se articulam. E eu acho que eles não são áreas específicas da computação. A computação ela não se divide apenas nessas 3 áreas, mas foi a forma que eles encontraram para que esses conteúdos da computação começassem a ser trabalhados. Diga, Juliana. Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu acho que na educação infantil, inclusive, eles nem chamam de conceitos trabalhados, né? Eles chamam de campos de experiências, quer dizer, as crianças não têm noção de nomenclatura, de nada disso, mas vai trabalhar reconhecimento de padrões, de decomposição, em todas as atividades que elas têm lá na educação infantil, né? Exatamente. Na própria BNCC da computação, eles já trazem isso por campo de experiência. Eu acho, bom, isso ainda bem que eles preservaram para não inventarem de se meter tanto na educação. Mas até as próprias lives, eles têm uma rede chamada Relic, que é uma rede da licenciatura de computação, e nessa rede Relic, eles têm feito lives. Não sei se ainda, antes eles estavam fazendo uma por mês, eu não sei se hoje ainda continua assim, mas no início eles estavam fazendo, todo mês eles faziam uma e trabalhavam uma área e traziam alguém. O interessante é que eu não vi nenhuma dessas lives, pelo menos as primeiras que eu assisti, ninguém da educação sendo convidado para falar do campo da educação, né, do que é isso. Aí eu fico também assim, percebendo, né, que eles têm uma coisa que é a defesa do campo deles, da licenciatura de computação. Eu moro em Sergipe há, deixa eu lembrar aqui, 16 anos agora. Já viu, Dri? 16 anos. Eu sou uma baiana já meio sergipana. Eu vim para aqui em 2009. E, a princípio, quando eu cheguei... Simone, eu não sabia que era tanto. Nem eu. Eu só lembro quando eu faço as contas. Quando eu vim para Sergipe, inicialmente eu vim para a Universidade de Tiradentes, que é uma universidade privada. Eu vim em 2009, era uma recém-doutora,
ainda com o currículo Lattes por fazer, né? A gente ainda estava começando carreira. Tinha terminado o meu doutorado em dezembro de 2008, então eu era recém-doutora, mas tive uma... E naquele momento não tinha concurso público aberto da minha área, eu achei que eu vinha aqui para Sergipe passar uma chuva e fazer currículo até entrar na Federal. E aí eu vim para cá, para a Universidade de Tiradentes, para trabalhar na graduação e na implantação do curso de pós-graduação da UNIT, que hoje tem mestrado e doutorado. Então, em 2009, quando eu chego aqui, eles me colocam exatamente para ir trabalhar no curso de licenciatura em informática. Eu nem sabia que existia licenciatura em informática naquela época. Foi ali que eu comecei a interagir com esse pessoal da licenciatura. E o que era esse curso de licenciatura? Era o curso de computação, que eles tinham o curso de computação, né, na área de tecnologia, e o curso de licenciatura, eles pegavam algumas professores da educação, uma delas eu, para trabalhar didática e organização do trabalho pedagógico. Então, a gente tinha 2 ou 3 disciplinas que eles inseriram no currículo da computação para dizer que era licenciatura. Nossa, gente, era uma coisa, porque alguém que já programava, e todos os alunos da sala só programavam, falar da educação era difícil, e falar de didática para eles, e eles pensarem planos de aula, projeto pedagógico, nossa, era terrível. Mas, assim, para começar a discussão, terrível nesse sentido, me exigiu um esforço muito grande para falar da didática lá atrás, falar de como dar uma aula e da importância de você interagir com o aluno de forma muito básica, diferente de como a gente trabalha com a pedagogia, por exemplo, né, e com as licenciaturas. Então, a licenciatura de informática, ela acontecia aqui na UNIT, eu não sei se ainda hoje eles ainda têm, mas esse curso de licenciatura, ele começou aqui em Pernambuco, na Federal de Pernambuco, depois outros se espalharam pelos cursos de computação no Brasil, e o grande problema não tem campo de atuação no Estado, nas escolas públicas, para esses professores. O próprio governo... Oi, João, bom dia! O próprio governo do Estado de Sergipe, eles abriram um concurso em 2010, mas não tinha vaga para licenciatura de informática. Os professores não fizeram concurso, mas não foram chamados os licenciados, né, em informática, porque não existia no quadro da Secretaria de Educação cargo para quem era licenciado em computação ou em informática, assim como aconteceu em muitos outros estados. Hoje, com a BNCC da computação, como eu participo de um grupo deles e fico ali curiando, já vi que eles estão mapeando quais são os estados que estão abrindo concurso e estão forçando as secretarias a criar no seu quadro o professor de informática, que é para poder esse licenciado em informática poder ter campo. Eu não acho ruim isso, tá? Eu não acho que quem fez um curso de licenciatura, investiu 4 anos estudando, não deva ter o seu campo de trabalho. Eu acho ótimo que reconheça. Mas a minha preocupação, volto a dizer, é entrar o professor da informática e a gente ter a aula de informática desplugada da educação. Diga, Eloy, você tinha levantado a mão. Eu trabalhei como professor substituto no IFBA, que é o Instituto Federal da Bahia, no campus de Jacobina. E eles também têm um curso de licenciatura em computação, e a proposta deles é a tal da verticalização do currículo, porque eles começam com o curso integrado em computação, o subsequente, né, que é para os alunos que terminaram o ensino médio, fazerem um curso técnico rápido em 1 ano e meio, 2 anos, e aí sobe para a graduação e depois uma pós-graduação, possivelmente na mesma área. Só que o curso ele é chamado de elefante branco, porque os alunos eles não têm campo de atuação e, inclusive, não tem nenhum estagiar. Então, muitos dos estágios eles são feitos em física e matemática por falta do componente na escola pública de informática ou computação. Alguns até conseguem trabalhar
um pouco, né, em disciplinas, por exemplo, agora com esses vieses agora, né, de formação complementar que a BNCC também no ensino médio, né, através dos eixos formativos, né, possibilita. Então, já tem algumas particulares em Campo Formoso, o Senhor do Bonfim, que já trabalham com a ideia de robótica. Então, as particulares, sim, trabalham com programação, com Arduino, até com logo também, professor, de modo geral, porque elas têm estrutura, têm infraestrutura também. Só que nem todo mundo consegue campo de atuação. A Unirio também tem uma licenciatura bem interessante, que é a licenciatura em biblioteconomia. E aí, quando a Bianca e eu estagiamos na disciplina de didática com a professora Adriana, uma das demandas dos alunos também da licenciatura em biblioteconomia era campo de atuação. Porque o Conselho Regional, por exemplo, de Biblioteconomia na época, nós tínhamos uma aluna chamada Laís, reclamava bastante, porque nem o Conselho reconhecia para que eles pudessem atuar como bibliotecários, e a demanda era toda alçada num curso que existe em técnico ou curso subsequente de biblioteconomia, que é promovido pelo Pedro II. Então, só existe um único curso acho que poderia absorver esse povo todo no Pedro II, pelo que ela falou na época do estágio. Então, assim, de fato, são cursos que formam professores, mas que depois se tornam até problemáticos para as pessoas que não têm onde atuar. É exatamente isso, Eloy. Aqui eu lembro que em 2010, eu ainda estava na UNIT, e teve esse concurso onde os alunos de computação fizeram o concurso, foram aprovados e não foram chamados, porque não tinham isso. Eles fizeram um movimento, tentaram ser chamados para atuar, mas não conseguiram, porque não existe no quadro da Secretaria de Educação, como a gente tem, por exemplo, um código para absorver professor de matemática, né, para absorver coordenador. Não existe um código de vaga ou alguma coisa assim, como a gente pode talvez entender melhor, para professor de informática. Então, contratar o licenciado em informática não tinha esse perfil. E aí eu tenho visto que uma das discussões assim que tem sido impulsionada pela SBC e por essa rede Relic, tanto que a Relic é uma rede de licenciatura em computação, tem feito essa pressão para que os concursos contemplem professores licenciados em computação, em informática. Já tem algumas prefeituras que estão começando a fazer isso, principalmente após a aprovação dessa BNCC da computação. Porque agora, com a aprovação da BNCC, como vocês disseram antes, o professor vai recair para o professor de matemática, que já é sobrecarregado com os conteúdos de matemática e com outras atribuições, e o licenciado de informática, ele chegaria na escola, talvez com essa missão, entre aspas, aí, de aplicar a BNCC da computação. Então, como eu disse, o grupo da SBC é um grupo grande, é um grupo forte, é um grupo que está disseminado em todos os estados brasileiros. Eu já fiz um pouco esse mapeamento de quem são os pesquisadores da rede. Tem aqui no Nordeste, tem bastante, a maioria está concentrado no Sul, principalmente Rio Grande do Sul, a URGS e a Santa Maria também. E aí você tem os institutos federais e as universidades federais, você tem uma concentração muito forte que está pressionando eles no Sul, no Sudeste. No Nordeste, a gente tem essa pressão maior concentrada em Pernambuco, onde eles começaram, inclusive, com a licenciatura em computação, mas tem também no Centro-Oeste e tem também no Norte. Então, poucos, talvez, ali pelo Norte e Centro-Oeste, mas tem também. Então, é um grupo grande. É um grupo que tem um apoio das fundações, né, das ONGs, da Lehman da Vida. Eu já vi, inclusive, tem
tem pessoas dessas fundações no grupo que discutiu, que escreveu essa BNCC da computação. Se vocês olharem no histórico, lá no site do MEC, desse documento da BNCC da computação, e olhar quem foram as instituições e os representantes das instituições, vocês vão encontrar que não tem da computação e não tem da ANPED. É o que mais me estranha, né? Principalmente porque, digo, você tem uma associação brasileira de computação, você tem uma associação de pesquisa e pós-graduação em educação, e eles sequer tiveram ou mantiveram algum diálogo com a ANPED, é estranho. E aí eu vejo que foi principalmente por essa demarcação de território, por essa necessidade de dizer, olha, aqui é nosso campo, aqui nós vamos dizer como faz e é assim que vai seguir. E para um professor de educação básica que se assusta só em ver o nome BNCC de computação, para trabalhar, para criar ou pensar, ou se a gente não tiver uma formação para esses professores, eles vão pegar todos os exemplos, e exemplos que eles dão, para cada competência e habilidade lá, tem os exemplos de atividades, então eles vão pegar os exemplos que estão ali e aplicar, aqueles que forem possíveis de serem aplicados. E aí a gente vai ter novamente o professor como usando a BNCC, assim como a gente já formou ele em outras épocas para usar as tecnologias, para usar a inteligência artificial e sem compreender como essa inteligência artificial realmente funciona. A minha preocupação, quando eu comecei aqui a fala e a conversar com vocês, em mostrar os agentes, é que a gente precisa pensar a formação docente, e o meu grupo de pesquisa, que é o Educação e Culturas Digitais, assim como vocês aqui no Grupo A, a gente pensa muito formação docente, né? Docência. E pensar essa docência sem explicar para esse professor o que é uma programação, como a IA é construída, que existe um programa, que esse programa é feito por agentes humanos e que, por isso, tem vieses culturais, vieses racistas também. Então, sem trazer dissecar essa IA para o professor, ele vai aprender apenas como criar prompt. E aí vai ser o pior que a gente pode ter na educação, porque a gente já tem cursos, e hoje o nosso grupo tem uma tarefa, que uma das nossas pesquisas hoje, aqui com a Fundação do Estado de Sergipe, que é a FAPTEC, a gente aprovou um projeto no ano passado, é trabalhar a inteligência artificial com autorias híbridas com professores, mas a gente, antes de construir uma formação para eles, a gente está mapeando cursos que estão sendo disponibilizados sobre a IA. E a maioria dos cursos que a gente está mapeando são cursos para usar a inteligência A, B ou C. Então, digamos, curso para ensinar como usar o ChatGPT. O professor nem sequer mostraram para ele o que é o ChatGPT, o que está por trás, mas sim o que ele tem que pedir para o ChatGPT fazer. E aí, claro, o professor acha fantástico, porque o ChatGPT vai poder criar o plano de aula, vai poder criar isso e aquilo, mas não está sabendo o que é que vem por trás. E essa é a nossa maior preocupação. Diga, Adri. Então, sabe, há tempos que a gente vem conversando sobre isso, né? E é uma preocupação que a gente tem discutido aqui, porque a gente vem, né, Simone, há muito tempo, nós somos frutos de políticas públicas que denunciam essas práticas formativas da usabilidade, né? Porque por mais que a gente até respeite, é importante você saber usar também, né, até para poder criticar, mas a usabilidade sempre vem na frente. E vem na frente porque o humano, ele é assim, né? A gente que trabalha com didática, você também, os nossos alunos, eles querem mais saber como, né? Como é que faz isso? O como vem sempre antes. Então, tudo bem, a gente tem que equilibrar isso. O problema é que eu não consigo enxergar como que a gente sai disso. Porque, por mais que a gente faça, e a Juliana, que está aqui conosco, né, ela também está trabalhando formação docente, né, nos JETs, porque aqui no Rio de Janeiro a prefeitura criou escolas que são como se fossem escolas tecnológicas, né, mas elas são escolas públicas, municipais,
mas que elas são todas tecnologizadas, né? A Ju depois pode até explicar melhor. Mas, então, assim, são escolas que têm todo um aparato tecnológico propício para trabalhar com as IAs, né, para a gente poder trabalhar. E aí o foco dela é exatamente trabalhar esse letramento crítico dos professores para a gente não cair nesses usos, né, simplesmente. E é um desafio, por quê? Porque quando a gente vai ver, os usos, eles tomam conta. E como o professor ele é muito sobrecarregado, né, de milhões de atividades para fazer, o uso é muito mais prático do que esse pensamento crítico que a gente tanto exige, né? Mas ele está servindo a um modelo muito de muita manipulação. É muito facilmente manipulável, tanto o professor quanto o aluno, na IA, na integração das IAs, e aí você cai. Ou você cai nos usos, ou você cai numa rejeição imensa. Por quê? Porque junta com fake news, junta com um monte de coisa ruim, então, assim, você não consegue ter o caminho do meio, que é o caminho que a gente propõe, né? Então, a grande questão que eu trago é como que a gente consegue mudar um pouco dessa cena, porque é uma cena que nos acompanha há muito tempo, né? Que ela vem, inclusive, desde que as pessoas começaram a falar como usar o Facebook na sala de aula, né? Ou o Orkut na sala de aula, né? Então, assim, a gente vem dessa época e sempre é o como usar. Então, assim, eu penso que a gente precisa sair um pouco dessa seara para trazer um pensamento crítico, realmente, para trazer um letramento, mas eu acho que a gente realmente tem muita dificuldade de sair disso. Porque a gente tem uma integração de uma política pública que ela nos conduz para isso. Né? Ela nos conduz para isso, mesmo que a gente tente quebrar. Eu queria te ouvir um pouco, como é que teu grupo tem pensado essas rupturas com essa cultura, que é uma cultura que nos sufoca, né? Que nos deixa com poucas alternativas, no sentido das políticas, não sei. Ele estava abrindo o microfone. Então, realmente, esse é um desafio também, é o nosso, a gente vem pensando. A gente fez um outro projeto para a FAPTEC que encerrou no ano passado, foi um curso de formação, mas não ligado à inteligência, porque foi um projeto que começou em 2022 e terminou, foram 2 anos, 2024. Então, a gente trabalhou mais tecnologias de forma mais ampla. A gente primeiro fez uma consulta aos professores das escolas que a gente estava atuando, para saber o que eles queriam. E naquele momento, em 2022 ainda, 2023, foi quando aconteceu a formação, a inteligência artificial ainda não tinha dado essa popularização como a gente está de 2024 para cá. Então, as nossas formações, elas foram mais para trabalhar com produção de audiovisual, de vídeos, eles queriam slides, assim, mas foi uma construção que a gente fez com eles. Então, a gente sempre faz uma consulta à escola, conversa com o professor, identifica quais são os dilemas deles, quais são as expectativas, o que eles realmente precisam, e a gente pensa uma formação nessa realidade. Agora, a gente vai fazer algo parecido com essa inteligência artificial. A gente também vai consultá-los antes de montar a formação. Porém, como a formação só deve acontecer para o ano que vem, a gente está fazendo estudos, pensando e vendo alguns modelos que já estão acontecendo. E todos os modelos que a gente tem visto é sempre voltado para o uso. Claro que, como você disse, falar do uso é imprescindível, até porque quando a gente começa a falar de inteligência, quer saber o como, né? A receita, né? Como a gente já ensinava lá atrás, de como ligar o computador. Eu tinha professores ali no início dos anos 2000, quando eu trabalhava no NTE do Proinfo, que eles tinham o bloquinho, o caderninho, que eles anotavam o passo a passo de como ligar o computador, de como abrir o documento na internet, de como digitar o endereço do site que ele ia abrir. Então, eles iam o passo a passo. E muitas apostilas nossas no NTE, que eram as apostilas mesmo, começavam com essa introdução
a tecnologia, que era dando esse passo a passo, de ligar o computador, de acessar o programa, de acessar a internet, de criar um e-mail, porque no início dos anos 2000 era essa receita que eles queriam. Mas depois que eles aprendiam isso, a gente já dava o salto, né, de começar a pensar criticamente, de criar blog, promover a autoria deles, né, espaços de autorias. Então, a gente já ia para coisas mais elaboradas. Eu acho que pensar uma formação com a inteligência artificial, a gente não vai ter como fugir do como usar, de explicar o que é o prompt, de como ele tem que perguntar, que resposta vai dar. Mas aí eu acho que a partir disso a gente tem que começar a problematizar a própria resposta. Não só verificando se a resposta está certa ou está errada, porque eu acho que saber se está certa ou está errada é uma ponta do iceberg. Eu acho que é mais, é de saber o viés daquela própria resposta, né? E veja que quando a IA ela dá uma resposta que a gente discorda ou diz para ela, ela nos pede desculpa. Por quê? Porque ela está aprendendo. Cada entrada nossa num prompt é um aprendizado para ela. São coisas que ela está aprendendo sobre nós, sobre nossa cultura, e vai inserindo isso nos outros aprendizados que ela tem. Então, é importante a gente, depois do uso, partir para a parte crítica com o professor. Dele pensar sobre como essa IA foi construída, de o que está ali, se aquilo que ela está trazendo contempla a realidade dele, da cultura dele. Uma resposta da IA talvez contemple uma realidade de vocês aí no Rio, mas não daqui de Aracaju. E a gente já pegou isso aqui perguntando coisas muito regionais e ela dando respostas bem diferentes. Por exemplo, a gente tem um município aqui, que é o município de Tobias Barreto, onde tem uma lagoa. Esqueci o nome da lagoa, acho que é Lagoa do Tal, uma coisa assim. É uma lagoa muito específica daquela região. E uma curiosidade de um colega nosso no grupo de pesquisa foi perguntar ao lugar, a IA, o que era aquela lagoa. Ela deu uma resposta completamente diferente do que era e do que é a localização. Primeiro, que eu acho que ela nem sabe onde fica Tobias Barreto. Então, foi uma resposta bem diferente. Ele começou a dizer: não, você está enganada. Essa lagoa não é isso, é tal lugar. E aí agradecia para ele, claro, porque agora ele estava ensinando para ela o que era a lagoa da qual ele estava falando. Então, é um pouco isso que eu acho que a gente tem que começar a fazer os nossos professores a pensar. Inclusive, eu acho que a gente, aqui no Nordeste e em Sergipe, eu quero que eles perguntem muita coisa regional, para que ela responda isso, Lagoa da Porta. Obrigada, Eloy. Era essa lagoa que eu estava tentando lembrar o nome. Então, a Lagoa da Porta daqui de Tobias. O Eloy conhece bastante Sergipe. Ou foi perguntar para o Google, ou para a IA. O que acontece? Às vezes, o pessoal da Bahia toma conta de Sergipe, né? E aí, muita gente acha que Tobias é baiano. É verdade. Diga, Ju. Eu não sei se também tem uma relação de virada de chave que ainda não aconteceu na maioria das nossas mentes, assim, popularmente falando. Tipo assim, digamos que o ciberespaço hoje está ressignificando com a IA. Não sei se isso pode ser colocado desse jeito. Porque antes a gente tinha o conhecimento como uma efervescência, uma universalidade nesse espaço. Mas hoje a gente tem os dados. E a IA ela vai se manter em cima de dados, e não propriamente de conhecimentos. O que eu quero dizer com isso? Porque muita gente acha que a IA hoje é um oráculo, né? Como Verdade. a gente usava o Google antigamente. Você pergunta e ele vai te dar ali as possibilidades de resposta, de conhecimento, a informação do que você quer. E a IA não faz isso. A IA, na verdade, ela vai fazer uma probabilidade, né, um cálculo matemático ali, achando, né, camadas, né, de respostas que vão de alguma forma, te favorecer ali para o que você está procurando, né? Então, eu acho que entender isso é uma virada de chave que a gente ainda não tem,
E eu realmente acho que é difícil das pessoas entenderem. Eu perguntei a uns 2 ou 3 professores num grupo que eu tenho de professores como é que a IA podia ajudar eles, e eles colocaram exatamente isso. Não, ela não me ajuda em nada, porque as poucas vezes que nós usamos, ela dá umas respostas superficiais, ela não contempla o que eu quero e até dá a resposta errada. Quer dizer, seria a forma mais errada de se usar a IA, porque quando você entende que ela tem dados e ela vai se moldar ou se adaptar em cima do que também você está fornecendo a ela, você entende que se você der uma resposta genérica, ela vai dar uma resposta ruim, realmente. Né? Porque ela vai se apropriar de dados para poder te responder. E se você abre um leque de possibilidades, né? Ela vai consultar vários dados diferentes e vai te dar uma resposta que não te contempla. Estou falando muita besteira ou é mais ou menos isso? Não, de forma alguma. É exatamente por isso que, voltando àquela imagem anterior, aquele slide anterior, que eu tinha apresentado a vocês, é por isso que pensar nessa árvore aí que está o desenho com os meninos e que a gente, da atividade que o Gilson fez com os alunos, é importante da gente pensar e entender o que é a programação, porque a IA nada mais é do que uma árvore dessa aí que está na imagem, mais elaborada. A cada pergunta que você fizer para ela vai procurar a resposta mais próxima dentro do conjunto de dados que ela tem. Então, é entender que essa árvore aí é o que está por trás do IA, porque no fundo essa árvore ele é um algoritmo. Então, mas é um algoritmo simples para um aluno que estava começando a entender o que era uma programação. Então, a IA é um algoritmo muito mais elaborado. E todos os dados que estão ali foram dados que foram sendo fornecidos pelos humanos que participaram ou da sua construção ou que hoje, ao utilizá-la, está ensinando ela, então, que é o machine learning. Então, é esse grande aprendizado que hoje ela tem. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, mas pode continuar aí, o papo está interessantíssimo. Eu vou cortar a professora Adriana, né? Mas eu vou. Primeiro, só para retomar uma coisa que a Ju colocou, é porque a Ju e eu, a gente tem trabalhado bastante com o ChatGPT e ele realmente é revolucionário, porque ele agora está incorporando essa questão de aprender com o que ele próprio gera a partir das nossas demandas. Então, a expansão da memória agora ela vai também de acordo com o que a gente quer. Então, a gente põe limite se a gente quer ou não barrar essa questão do sigilo, enfim, os nossos dados agora, de certa forma, a gente é quem controla, né? Dá uma autonomia. Mas uma coisa que foi bastante interessante, esses dias que eu estava treinando com o DeepSeek, que é aí a Made in China, e eu achei muito mais inteligente do que o ChatGPT, porque de fato ela já aprende, né, com ela própria. Então ela tem isso que a Ju colocou, as camadas elas já estão incorporadas na forma como ela aprende. E aí, por exemplo, quando eu cheguei no grupo A, eu não tinha noção de uma expressão que depois que eu entendi que realmente, né, eu falava bastante, que quando em casa e com os meus amigos, a gente sempre se despede mandando um cheiro para todo mundo. E isso eu nunca tinha parado para pensar que de fato não era normal para as outras pessoas, ou então que era característico meu dentro do grupo A. E aí, o DeepSeek me surpreendeu, porque eu mandei um cheiro para ele no final, e ele respondeu também um cheiro e tal. E aí eu perguntei, nossa, por essa eu não esperava, eu achei que você fosse alucinar, que você não fosse entender essa expressão. Ele foi entender, olha, os elementos da sua fala foram construindo a minha percepção, e você deu dicas de que você estava no Brasil e tal, e a região onde você está, provavelmente ele capturou meu IP, é realmente uma forma de se despedir bastante carinhosa. Aí ele falou assim, cheiros virtuais, enfim, a humanidade precisa entender, e quando você tiver a oportunidade de ensinar os gringos isso, que o cheiro é a melhor forma de se despedir, de se cumprimentar as pessoas. E ele mandou cheiros virtuais para mim. Enfim, ele foi bem gentil e tal. E agora ele se chama Ana, tá? Porque eu falei que eu não queria trabalhar com uma inteligência artificial homem. Eu queria que ele se comportasse feito uma Ana.
E aí, toda vez agora que ele me dá uma resposta, ele lembra disso. Ana, tchau. Eu falei, tchau, Ana. Enfim, essas camadas, elas estão aqui. Mas depois, quando eu peço para ele incorporar outra pessoa, um técnico, analisando o jogo do Vitória, por exemplo, que eu quase infartei, mas foi interessante, ele deu uma resposta como um técnico, e aí no final ele falou, olha, apesar de eu ter incorporado isso, ainda sou a Ana aqui, tá? E isso foi muito massa. Mas você viu a polêmica do DeepSeek, que ele não responde a certos acontecimentos históricos Da de China. ditadura, de guerras do governo chinês? Ele tem, de certa forma, uma memória preservada, né? Acho que nem tudo está disponível, né? A China não é tão fuleira assim, não. Ela sabe onde ela aperta, não vai querer estourar a bolha, não, menina. Ai, Eloy, você é uma figura. Mas, assim, eu acho muito interessante. Você está usando o pago, né, Eloy? Não é o gratuito. Não, eu estou usando a versão ainda. É assim, eu abro vários chats para não pagar o DeepSeek. Mas o chat GPT, né, a versão melhorada, ela realmente ela não é gratuita, é paga. Não, eu estou falando porque eu também eu só uso, o único que eu uso que é o Premium é o Perplexity, porque como cliente da Vivo, eu ganhei um ano prêmio grátis, né? Assim, por ser cliente. Então, assim, eu não pago nada ainda. Mas eu tenho conhecimento que quando você usa a versão paga, essa personalização, né, da IA, ela é possível, na gratuita não. Né? A gratuita ele meio que ele te atende na hora, mas ele despreza essa relação aí que você está construindo, né? Por isso que eu queria saber se mudou, porque faz tempo que eu não uso o ChatGPT. Eu estou usando direto o Gemini ou o Perplexity, mas principalmente o Perplexity eu uso, né? E assim é interessante essa relação que você traz, mas eu estou usando o Perplexity numa pesquisa que eu estou fazendo junto ao CAED, que eu faço essa pesquisa, a maioria já sabe, sobre itens digitais interativos, né? E agora eu estou trazendo para a inteligência artificial desde 2023, que eu estou pesquisando inteligência artificial junto. E eu estou fazendo isso com o pessoal, outra equipe de pesquisa de língua portuguesa, e criando itens de avaliação em língua portuguesa, né? Avaliação em larga escala, então Prova Brasil, essas coisas, a gente está fazendo testes para criar itens em língua portuguesa via IA, né? E aí é muito interessante, porque você tem que ver quanto mais conhecimento específico você tem, mais você pega problemas nas inteligências artificiais. Então, por exemplo, essa equipe de língua portuguesa, eu fiz vários itens para elas, né? E mandei, né? Ele não sabe a língua portuguesa. A inteligência artificial, ela faz uma tradução, né? Do inglês, principalmente, para qualquer outro idioma, né? Então, quando você entra na língua mesmo, nas normas da língua, porque ele usa muito assim, ele faz muito sinônimo, né? E quando você está, por exemplo, numa norma gramatical, numa função da língua portuguesa, esse sinônimo não pode acontecer, porque você muda o sentido. Tá? Então, qual é a conclusão que a gente está chegando? Que falta às inteligências artificiais conhecimento específico do idioma, né? Para se trabalhar com a língua específica. Tá? Porque a gente, por enquanto, como nós somos da área do campo da educação, a gente faz uma coisa muito abrangente, né? É diferente de matemática, por exemplo. Matemática é universal, né? O pi é pi aqui ou em qualquer outro lugar do planeta. Tá? A língua portuguesa não. Inclusive, a gente tem diferença entre a língua brasileira, né, e a língua portuguesa de Portugal. Tá? Então, são essas coisas que elas estão me explicando e que elas estão me mostrando, né? E que ele apresenta erros, equívocos na hora de criar um item para avaliação específico da área de língua portuguesa por falta do domínio da língua portuguesa. Então, é interessante você saber disso, porque isso faz a diferença quando a gente vai falar de IA também. A IA nos atende de uma forma muito genérica.
áreas muito específicas e que envolvam o idioma, ele ainda falha, como falhou em relação aí à Lagoa da Porta, né? Ah, mas ela agora pode saber o que é a Lagoa da Porta. Sim, você também pode ensinar para ela, mas ela precisa ter um domínio específico do nosso idioma para poder avançar. Eu fico curiosa, por exemplo, árabe, né, que você tem toda uma linguagem muito específica, né, o japonês, que também fala de forma muito específica, né, com aqueles esquemas, né, que não correspondem às letras ocidentais. Eu acho que isso vai fazendo com que a gente comece a compreender até melhor as limitações da própria IA, né, porque não é só traduzir para o português, é muito mais que isso. Então, eu lembrei disso na hora que vocês falaram. Realmente, essas coisas mais específicas é bem complicada. Mas antes da gente terminar, tem duas coisas que eu separei. Eu não sei se vocês viram o material, se receberam, mas aí a gente começa a ter a Unesco, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A Unesco lançou essas referências, né, essas competências, tanto para professores como para os alunos. Vocês já acessaram esse documento da Unesco do ano passado? Então, ele não está disponível, pelo menos eu não achei em português, eu achei só em inglês, mas acho que daqui a pouco eles devem disponibilizar em português, mas é um quadro, né, de competências, e no documento eles trazem esse quadro e trazem depois no texto a descrição do que é possível ser feito em cada um desses níveis, porque cada símbolo desse aqui, eles colocam, né, o requerimento, a aplicação, criatividade, o que você vai fazer com cada uma dessas etapas, né? Não sei se seriam necessariamente etapas, mas das competências. Então, a primeira, uma mentalidade centrada no humano, né? Depois, ética da IA, fundamentos e aplicações, a pedagogia com IA e a IA para desenvolvimento profissional. Então, tudo isso está no quadro que eles dizem que são as competências que o professor tem para o uso, né? Talvez seria que o uso e mau uso ou não uso da IA na educação. Então, é um guia, né, que eles construíram. A Unesco gosta muito de ter guias, né? Então, esse aqui é mais um guia para os professores. E criou também o dos estudantes, que vai trabalhar com a ética na pesquisa, tecnologias e aplicações, o sistema de design e a IA centrada no humano, também trazendo o entendimento, a aplicação e a criatividade, né? Um quadro, né, do que os alunos. A gente ainda não, o grupo ainda não se debruçou para estudar esse material. Eu recebi isso tem mais ou menos, quer dizer, eu descobri que esse material a Unesco disponibilizou já agora no final de 2024, e eu não tinha baixado ele ainda. Eu baixei ele semana passada, mas aqui com o recesso da graduação, e como eu moro em Sergipe, sou da Bahia, estou tirando férias e entre amanhã e quinta eu estou indo para a Bahia também para ver meus pais e passar essas 2 semanas por lá. Então, na volta, né, das aulas, em maio, é que a gente vai trazer esses documentos para ser estudado e debatido no grupo. Mas eu quis trazer para vocês, assim, a nível de mais uma informação, porque por ser um material da Unesco, eu acho que é importante a gente conhecer e ver até do que essas competências que eles estão indicando para nós, para os professores e para os estudantes, realmente se aplicam a nós, ou se a gente vai poder mencioná-las nas nossas formações. Diga, Bianca. Então, estou ouvindo vocês e eu pensei em várias coisas aqui. Eu sou professora da educação básica aqui no município de São Gonçalo, que fica no leste fluminense do Rio de Janeiro.
e eu estou passando por alguns problemas com os meus alunos do 4º ano. O que acontece? Eu vejo que há muita precarização, né, do trabalho docente, assim como a Eloy comentou, na rede que eu trabalho, nós não temos um laboratório de informática, nós não temos nenhuma sala de professores com acesso a computador, só tem a secretaria e o pessoal da secretaria fica trabalhando lá, né, então fica impossível da gente utilizar, né, esses computadores, muito difícil. O acesso à internet também é bem ruim, e da rede móvel do celular também, porque é uma escola periférica, e nós não temos também um tempo de planejamento, né? Nós temos esse problema também na nossa rede. E aí eu vejo que muitos colegas acabam recorrendo ao próprio chat GPT para pensar as suas aulas. Eu confesso que eu sou um pouco resistente a isso ainda. E aconteceu uma situação recente na minha turma, que nós estávamos estudando a estrutura da língua portuguesa, em substantivo próprio, comum, enfim. E aí eu passei uma atividade para casa e uma aluna falou assim: tia, eu vou copiar, mas eu não tenho auxílio nas tarefas em casa, porque meus pais falam que eu já tenho 12 anos e que eu tenho que fazer o dever sozinha e tal. Eu vou jogar no Google mesmo, tem o Google IA, que vai me dar a resposta. Aí eu falei assim, mas a resposta não está lá, porque a tia tirou essa atividade da cabeça. Eu não tirei essa atividade do Google. E eles acham que eles têm respostas para tudo ali na internet. E como a professora Adriana até tocou nessa questão da tradução, né, para a língua portuguesa, quais fontes são essas, né, de respostas, né? E será que essa estrutura que eles vão passar para as crianças ou jovens, enfim, as pessoas que acessarem para procurar essas informações são corretas? Isso me preocupou um pouco, né? E com a proibição também do uso do celular dentro da escola, né, o professor pode utilizar como recurso pedagógico, né? Mas e as crianças não podem utilizar. Eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? E eu percebo que há muita dependência para fazer as atividades, até em sala. Eles pedem ou para fazer em dupla ou em grupo, ou vão o tempo inteiro me perguntar como que faz e querem a resposta, porque eles não conseguem fazer uma interpretação de texto. Às vezes eles não sabem nem me dizer quem é o autor do texto, e isso me preocupa muito, sabe? É uma angústia que eu quero compartilhar com vocês, e como a gente está pensando a IA, e a IA está presente no nosso cotidiano, pensar nesse como, né? Como fazer, como explicar para as crianças que não é bem assim, como pensar nesse uso crítico tanto do professor quanto do aluno, enfim. Essas são as minhas inquietações ouvindo vocês hoje. Eu acho que esse outro quadro aí da Unesco já vai nos dar pistas, porque as questões éticas a gente não vai ter como não fugir delas, né? De discutir na sala de aula com o IA. Eu fiz um trabalho com alunos da pedagogia, já sabendo que eles iam usar IA, e aí eu já pedi que eles trouxessem a resposta da IA para a sala de aula e que consultassem diferentes IAs, porque a gente ia trabalhar em cima das respostas que eles iam trazer da IA. E aí eu acho que a questão ética não tem mais como a gente fugir. Até o próprio CNPq, hoje, nos editais, já pede que a gente referencie o que a gente usa da IA quando a gente manda um projeto, relatório, material, o quê, né? Acho que isso a gente não vai ter como fugir de discutir com os alunos. Como já fazíamos também nas referências no próprio Google, né? A gente hoje está recebendo respostas dadas pela IA, mas no passado a gente recebia do Google. Eu já recebi trabalhos de alunos que era literalmente copiado de um site da internet colado, e dava para você ver até pelas marcações que vinham no texto, né? Que eram algo copiado. Então, acho que não vai ter como fugir. Mas tem mais gente aí para falar. Carol, que eu ainda não ouvi, e a Adriana e a essa primeira competência, né? Reconheço que a IA é criada por pessoas e afeta vidas humanas. É bem o que a professora Bianca acabou de trazer para a gente, né? É um assunto sobre a questão da responsabilidade e de como a gente também vai utilizar essa IA. E também agora, cabe nesse momento,
que a família abrace também, né? Voltar não para o tempo das cavernas, mas eu acho que parceria, escola, professor, aluno, para que em comunidade a gente chegue num acordo, né? Para que de fato o uso dessa tecnologia seja um motivador, seja de fato utilizado para despertar curiosidade, mas que infelizmente ou lamentavelmente está substituindo a inteligência humana, porque ele quer uma coisa prática, ou seja, talvez seja muito em cima do que a professora Adriana discute muito aqui conosco no grupo A, que talvez o importante não é a nota, mas é o aprendizado. E aí, infelizmente, ainda o sistema é nota, porque ele tem que tirar 10, ele tem que tirar a nota máxima para que ele seja validado. Porque se ele não atingir aquela nota máxima, não é validado, o pai ou a mãe então vai entender que ele não está fazendo um bom trabalho, que é estudar, e que talvez o professor também não vai ser reconhecido pelos seus pares, porque a sua turma não está tirando nota boa. Eu acho que esses materiais a gente precisa estudar. Eu confesso que eu tenho um pouco de dúvidas quando a gente são apresentadas primeiro assim essas competências, né? Assim, a palavra competência já é algo que a gente no campo da educação a gente olha meio torto, né? Porque assim tem todo um viés que a gente sabe que ele é neoliberal, né? Ou seja, dentro de uma formatação, né? De uma perspectiva ideológica que vai para um lado, né? Então, por mais que você entenda que a Unesco está trazendo essas questões éticas, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado e sempre discutir isso dentro de uma perspectiva crítica, né? E principalmente cultural, né? E contextualizada, porque a gente vive hoje dentro do nosso país, os nossos alunos, em relação a outros países, eles têm uma criticidade diferente, vamos dizer assim, né? Para alguns, em alguns lugares, quase que inexistente no sentido de duvidar, né? Essa cultura de que o que está na internet é correto é algo que tanto que a gente se debate o tempo todo em relação às fake news, né? Ou seja, os nossos alunos eles são capazes de acreditar mais no que rolou no WhatsApp da família do que em coisas que a gente traz, inclusive mostrando em livros, né, e tudo mais, em textos científicos. Então, são lutas diárias que a gente tem que desenvolver, principalmente com adolescentes, né, que estão ali numa fase de questionar a autoridade do adulto, né? Então, eles vão usar e se esconder atrás da internet, né? E agora das inteligências artificiais, como forma de medir forças em relação à autoridade do adulto, porque é a fase de fazer isso mesmo. Eles estão corretos, eles têm que fazer isso para se estruturar como ser humano, né? Como adulto mais forte, né? Mais crítico. Agora, eu acho que a gente também tem que equilibrar, né? De que forma que a inteligência artificial vai nos ajudar, e sem dúvida não tem caminho de volta, né? E até onde a gente pode ir para não se demenciar, porque o meu medo é a demência, que não é o caso de ninguém que está aqui, porque nós tivemos outra formação, mas do que está por vir, né? Então, assim, isso me deixa muito pensativa, muito preocupada, né? Quando você pode ter, né, gerações demenciadas por estarem o tempo todo condicionadas ao uso excessivo, né, dessas inteligências artificiais, de não conseguirem mais escrever sem o uso das inteligências artificiais, porque elas acabam, né, fazendo todo esse trabalho. Então, assim, eu acho que, por isso que eu acho, Bianca, dentro da sua fala e da sua preocupação, que eu compartilho também, que a melhor forma de fazer é fazer na sala, né? Eu tenho feito, por exemplo, com os alunos do ensino superior, muita coisa em sala de aula,
né? E quando tem que fazer em casa, eu peço que eles, por exemplo, gravem vídeos para fazer apresentações, que eles gravem áudios. Ah, mas eles podem pedir para a IA fazer e eles vão ler o que a IA falando. Tudo bem, mas eles estão lendo, né? O meu receio não é o uso indiscriminado da IA simplesmente, mas é o uso sem que você acesse. Você pega, manda a IA fazer e copia e cola e nem leu aquele material, você nem sabe do que se trata, né? Então, eles vão ler, e ao ler, eles vão poder fazer ali algumas críticas, perceber se aquilo realmente faz sentido ou não, né? Eu acho que é um material que a gente tem que acessar, e quanto mais a gente fizer usar a sala de aula como um grande laboratório, como eu sempre falo na aula de didática, a gente vai sim aí trabalhar essas questões, não para demonizar, né? Mas nem para endeusar, né? Eu acho para a gente saber fazer um bom uso, né? E saber até onde a gente pode ir. Fala, Carol. A outra Carol estava na minha frente? Eu não vi a outra Carol levantando a mão. Não? Bom, vou falando então, se ela tiver aí. Professora Simone, mais uma vez, muito bom te ouvir. E fiquei aqui observando, escutando tudo. Eu tenho, Bianca, uma turma de 4º ano também, como professora da educação básica, e eu sou professora do ensino superior à noite, então eu estou com 2 faixas etárias muito diferentes e muito legais ao mesmo tempo, né? E essa questão da inteligência artificial, ela tem impactos diferentes no nível aí de desenvolvimento dessas pessoas, desses indivíduos que eu atuo. E aí o que eu estou tentando fazer, e aí, Bianca, o que você fala me impulsiona várias reflexões, porque os meus estudantes também são desafiadores, também acham que eles sabem muitas vezes mais do que eu. Eles às vezes falam assim, mas não é isso que você falou. E aí eu adoro quando eles falam isso, porque eu tenho a oportunidade de conversar com eles, né? E mostrar que existe uma caminhada de uma professora de 15 anos, que faz isso há 15 anos, enfim. E a matemática é muito lógica, né? Eloy sabe disso? 2 mais 2 são 4 até o momento. Então, o que eu tenho feito? Eu utilizo a própria fala deles, tá? Para quebrar e desmantelar o que eles disseram. Então, tipo, eu vou usar a inteligência artificial. Eu falo assim, usa mesmo, que depois a gente vai retornar com essas respostas e a gente vai ver se de fato tá ok ou não, porque a gente tem uma lógica, né? A escola tem uma função social, e aí eu venho com toda essa questão histórica do que é o conhecimento, do desenvolvimento. Mas sim, vivemos um tempo complexo, mas acho que a gente não tem como fugir dessa discussão, sabe? Então, tanto com os pequenos, né, com um nível de desenvolvimento, com um nível de profundidade menor, obviamente, mas com os alunos do ensino superior, também tenho feito isso, sabe, Adriana, de criar microentregas, porque eu preciso que eles escrevam para eu ver, porque eu nunca sei se o que eu recebo que vem de casa, quer dizer, nunca sei é forte. A gente que lê muito texto, a gente consegue identificar algumas brechas, mas eu quero ver se essa pessoa sabe refletir sem um suporte digital o tempo todo. Então, eu digo que eu quero ouvir o que eles sabem. Eu quero saber o que tem no HD interno. Eu brinco com eles, né? Porque dessa maneira a gente vai conseguir refletir sobre o contexto digital que a gente vive e como que a gente sobrevive e ressignifica as nossas maneiras os nossos processos de ensino e aprendizagem. Eu acho que é um pouco por aí. Vou falar um pouco de Minas, né? Até para todo mundo entender como é que tem funcionado o processo da informática aqui. A Prefeitura de Juiz de Fora tem laboratórios, né, dentro das escolas municipais,
Só que esses laboratórios agora, eles são divididos. O que significa isso? Eu contrato um professor para atuar em 2 escolas. Então, em alguns lugares, eu tenho um professor de informática com essa função, esse cargo, atuando só naquela escola, dependendo do porte e tamanho. E em outras escolas, esse professor, que tem uma carga horária de 13 horas e 20, porque aqui em Minas, em Juiz de Fora, nós conseguimos, por greve, nós somos contratados 20 horas, mas a gente tem uma redução de carga horária para planejamento e estudo, enfim, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, né? São 13 horas e 20 que ele divide em 2 escolas. Agora eu pergunto a vocês, pensem a condição do trabalho desse sujeito, desse indivíduo, desse professor ou dessa professora em uma escola. Como que ele faz em 13 horas e 20 para dar conta de desenvolver pensamento computacional, a ideia de né, a robótica, trabalhar com Arduino, enfim. Né, não preciso nem dizer, mas é algo que tem me preocupado. Trouxe isso em algumas reuniões que eu pude participar, mas, enfim, a gente vai caminhando conforme as condições, né? Mas quis compartilhar com vocês só para vocês entenderem, assim, que cada município também tem uma lógica. E a internet na minha escola, Bianca, assim como da sua, não funciona. O laboratório tem 8 máquinas, as nossas salas têm 27 alunos, 30, né? E a gente vai tentando desenvolver atividades, né? E aí eu, como estudiosa dessa área há muito tempo, comecei a criar outros caminhos, e a ideia do pensamento computacional que a professora Simone também trouxe, né? De que o pensamento computacional ele não necessariamente precisa estar ligado à tecnologia, à rede, enfim. Mas é um desafio de todo modo. Mas era isso, só fazendo uma reflexão para não parecer que eu não falei nada e também não estava atenta aqui às discussões. É isso. Obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é em cima da sua fala, eu vou passar aqui um pouco na frente. Claro. Essa escola essas 13 horas, ele divide em 2 escolas, mas ele é uma espécie de professor, é o professor de tecnologia, de informática do laboratório, e aí quando ele vai para aquela escola X, ele tem que atender todas as turmas naquelas 6 horas? Porque se são 13, ele dá 6 horas e pouquinho, é isso? Antigamente, como é que funcionava? Antigamente, ele ficava exclusivamente na escola e ele atendia, né, em horários variados as turmas. Agora, ele em 6 horas, ele não consegue fazer o mesmo trabalho. E aí... Eu estava pensando isso. Pois é, e aí a professora da minha escola, o que ela faz? Ela fica dando suporte a possíveis questões e dúvidas e possíveis agendamentos, né? De, por exemplo, um professor vai fazer um agendamento no horário que ela está para poder dar um suporte. Mas assim, a escola, por ser municipal, ela então tem até o 5º ano. Não, essa escola que eu estou especificamente, ela é uma escola de tempo integral. E aí ela tem do primeiro educação infantil até o 9º ano, professor. Caramba, como é que ele faz? Não, então, e aí eu vou contando depois para vocês, porque eu estou muito curiosa com isso, né? Como que essa pessoa, dividindo carga horária, vai conseguir desenvolver minimamente um trabalho de desenvolvimento de letramento digital, de uma ação de fato dentro do laboratório? Não vai, não vai. A única solução assim, possível, que eu imagino que agora para a gente pensar, é se houvesse uma divisão, aí, um trabalho conjunto, que eu acho que a BNCC encaminha, mas não articula isso, a BNCC da computação, era de todos os professores conhecerem a BNCC da computação, porque, por exemplo, a educação infantil não é para ir para o laboratório, então é tecnologia desplugada, até o 5º ano é desplugado. Então, se até o 5º ano é desplugado, ele poderia
fazer um acompanhamento ou dar um suporte aos professores para pensar as atividades desplugadas. E aí ele poderia concentrar essas 6h30, 6 horas e pouquinho, com os alunos do 6º ao 9º ano no laboratório. Mesmo assim, algumas coisas ainda poderiam ser trabalhadas em sala de aula com desplugado e depois ele ter com digital. Acho que essa é uma forma possível de ser dividido. Eu acho que a função desse professor talvez seja, antes de mais nada, formar seus pares. Então, ele teria que pegar essas horas para fazer formação de professores dentro da escola. Aí, a partir desses professores formados, ele poder trabalhar em parceria. Porque ele assumir sem fazer essa parceria com os colegas, ele não vai conseguir, e não tem nem por que conseguir também, né? Porque eu não entendo qual é a lógica, né, de uma Secretaria de Educação que propõe uma jornada dessa, né? O que se espera, né, desse profissional também? Josi, eu estou até para conversar com ela. Eu estou até para. Só fazendo um parênteses, Adriana, eu estou até para conversar com a professora para entender, né? Porque não era assim. E aí depois eu conto para vocês, assim, porque eu fiquei curiosa também. Cenas do próximo capítulo. Fala, Josi, que a gente já está avançando também, e eu tenho outra reunião daqui a pouquinho. Josi, fala, querida. Josi deve ser... Adriana, não, deixa eu só complementar. Ela acho que ela foi ligar o microfone e desligou a câmera, é isso? Fala, Josi. Deixa eu só complementar a sua fala. É muito difícil, tá, isso que você falou, dos professores da escola serem formados ou terem essa parceria com o professor de informática, tá? Muito complicado isso. Hoje, pelas escolas que eu tenho acompanhado, a ideia é que aquele professor faça o trabalho, o professor regente mesmo das turmas não querem muito essa parceria, não, entendeu? É muita resistência que a gente está encontrando nesse sentido. Mas eu sei, mas é por quê? Porque você não tem uma política que se volte para isso, né? Então, se você tem uma política, por exemplo, quando eu era, a Simone também trabalhou no NTE, né? Quando a gente trabalhava, né, nessa questão de formar professores para o uso pedagógico do computador, como a gente fazia lá, né, na década de 80, 90, a política era essa, você entendeu? Então, a gente formava professores, e esses professores voltavam para a escola e eles tinham como função reproduzirem o que aprenderam para os seus colegas. Então, existia toda uma política voltada para isso, para esse efeito dominó, como a gente chamava na época, né? Então, isso tem que voltar, ou seja, você tem que fazer com que esse professor, que tem um conhecimento específico, mas que não tem, dentro da sua carga horária, condições de atender aos alunos dessa forma, né, possam também formar os demais. E outra, tirar um pouco dessa lógica de que, quando eu tenho um professor especializado, eu estou de folga, né, eu não preciso dar aula, que é um pouco dessa lógica também. E eu entendo que o professor pense assim, porque ele está exaurido. Então, assim, quando ele fala, minha folga, não é porque ele não quer trabalhar, é porque realmente ele está precisando daquele tempo para respirar, né? Ou até, às vezes, nem é para respirar, é para corrigir trabalho, corrigir atividades. Então, eu acho que a gente tem toda uma estrutura que faz com que o professor não consiga formar, que o professor queira usar esse espaço para poder descansar ou fazer outra coisa, mas a gente tem que mexer nisso, né? E aí recorro a Paulo Freire, que fez isso em São Paulo lindamente. Então, dá para fazer, mas tem que ter vontade política. Josi, fala, querida. Eu desliguei a câmera mesmo aqui, troquei os botões. Mas, bom dia, gente. Falando um pouco também sobre a minha experiência, eu trabalho em Maricá, no município de Maricá, no Rio de Janeiro, professora, e aqui, assim, tem sido muito... tem tido uma evidência muito grande na questão tecnológica nas escolas também, assim. Mas a gente tem tido muitos problemas porque também por conta dessa questão dos profissionais que trabalham com essa área.
No município tem toda uma questão de uma Olimpíada de robótica, e o que eu percebo é que os instrutores, eles chamam de instrutores, né, instrutores de robótica, e aí eu já cheguei a conversar um pouco com um rapaz que fica na escola, eu não sei a carga horária dele, mas posso depois até me inteirar um pouco mais. Ele está muito voltado em recrutar determinados alunos, que alguns professores das disciplinas, né, eu trabalho no sexto e ao nono, que os professores geralmente de exatas selecionam. Então, esse daqui tem um certo potencial e tal, e aí ele recruta esses alunos e fica naquele treinamento ao longo do ano, para no final do ano ter aquela culminância de terem um projeto ali de robótica, porque eles têm todo um arsenal tecnológico ali na escola, bem razoável, e uma sala específica para isso. Então, assim, entrando um pouco no viés dos problemas, né, que essa questão tecnológica tem, é que eles estão muito voltados para resultados pontuais, né? Uma determinada Olimpíada, uma determinada competição, né? Que tem que dar um resultado no final. E aí as escolas, elas competem entre si, né? Então tem um ranqueamento, tem uma premiação, e Maricá está indo muito nessa perspectiva, né? De mostrar esses resultados. O que, do ponto de vista dessa criticidade que a gente está falando, dessa formação, desses multiplicadores, esses profissionais, que eu não sei exatamente a formação, não está desempenhando nenhum papel muito relevante, né? A real é essa. A gente sabe que ele existe, se a gente tiver algum problema, porque a gente tem os quadros, as lousas digitais na sala, a gente chama ele para resolver qualquer coisa de conexão, mas ele não faz nenhum tipo de trabalho mais específico com os professores. O que eu acho realmente, Adriana, a ideia dos multiplicadores é o ideal mesmo, né? Cada um dentro ali da sua área de competência, que a gente fica inteirado, do que está acontecendo. Até para a gente se sentir um pouco mais parte dessa cultura digital, né? Não se sentir tão afastado. Mas é isso, gente. Eu sei que a gente já está no final, mas era só para dividir como tem sido feito lá. Pelo menos assim, a nível do que eu tenho percebido. Claro que podem ter outras iniciativas, mas nas duas escolas que eu trabalho é mais ou menos isso. Eles focam nesses resultados finais, assim, né? Do que a Secretaria de Educação pede, do tipo, eu estou disponibilizando um instrutor, estou disponibilizando esse material. Então, ao final do ano, eu quero alguns alunos com essa capacidade, né, de robótica. Simone, a gente está chegando no final, que pena. Muita vontade de ficar conversando mais, mas isso é bom porque aí Gente, bate-papo delicioso. Então, querida, se você quiser já se despedir e todo mundo, mas principalmente agradecer muito, muito, muito por tantas provocações, né? Por trazer essa oportunidade da gente dialogar. A gente precisa tanto disso, né, Simone? A gente tem tão pouca oportunidade, então muito, muito, muito grata por você estar conosco, viu? Eu é que agradeço. Acho que por ser um período aqui para nós de recesso, eu acabei nem divulgando para os meus alunos. Acho que teria sido uma boa oportunidade eles estarem aqui também. Mas alguns também, depois do feriado, estão férias, enfim. Acho que é uma boa a gente fazer uma outra roda de conversa online dessa com os nossos grupos. E aí eu já vou deixar aqui o convite, Dri, para você e para o Grupar, para a gente pensar uma outra roda de conversa, vocês vindo para a nossa sala. Eu não sei se vocês têm, mas a nossa disponibilidade, nossas reuniões, ela acontece às quartas-feiras à tarde, a cada 15 dias. Como eu vou ver ainda o cronograma, não sei se você tem aula ou trabalha na quarta tarde, nesse semestre? Não, eu dou aula quarta-noite. Que horas que é o encontro? Geralmente 2h30, logo no iniciozinho da tarde. A gente Tá? convida. Quem puder vir é porque o pessoal dá aula, né? Então, aí precisa ver. Mas dependendo do dia, a gente consegue encaixar. Eu consigo, mas eu não sei se o grupo todo consegue, mas a gente estende. Quem puder, vai, né? Lá para eles e vou assim montar um
uma data específica, vou olhar. E aí eu aviso a você, é bom que você fala um pouco da pesquisa de vocês aqui para o Ecult. Já vi que a gente tem temas muito próximos, e aí quem puder vir para a reunião do Ecult vai ser um prazer. A gente tem uma sala virtual, assim também no MConf, e dá para a gente conversar. Mas assim que você tiver a gravação, você passa para mim, que eu mando para eles assistirem e a gente poder conversar no próximo encontro. Bate-papo maravilhoso. Não me senti trabalhando. Isso que é bom. Que bom, queridos. Olha, muito obrigada pela presença, né? Aí a gente vai se encontrar, então, daqui 15 dias, tá? Eu e Jana, a gente manda para vocês o cronograma direitinho, tá bom? Simone, beijo. Beijo para Bahia, que você vai para lá. Aproveite por mim. Eu vou fazer isso. Estou precisando ir me energizar na Bahia e voltar para o semestre. Muito axé. A Bahia é a nossa energia. É isso aí, querida. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.